Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui encontrando, né? Vamos falar hoje um pouquinho sobre os primeiros socorros, né? Dando continuidade ao nosso módulo de primeiros socorros aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obstrução de corpos estranhos, né? O que seriam essas obstruções de corpos estranhos aí, né? Vamos lá, vamos dar uma relembrada aí do que acontece, né? Primeira coisa, eu gostaria de relembrar vocês aí que para pessoas com problemas sensíveis ou problemas cardíacos vão ter algumas imagens que podem ser um pouquinho fortes, né? Então vamos lembrar aí que primeiros socorros nunca está tranquila a situação. Vamos começar então. Primeiro nós vamos fazer uma breve introdução aí sobre anatomia e fisiologia do sistema respiratório, né? Uma definição de alguns termos anatômicos aí, definir o que serão os tipos de obstruções por corpos estranhos e o socorro imediato, que é o nosso objetivo principal da aula aí. Né? Não adianta eu começar a aula sem começar pelos socorros aí, que você vai ficar aí boiando ao longo da aula. Aí. Vamos lá, vamos começar então a brincadeira. Vamos. Funções do sistema respiratório, né? Primeira coisa, o sistema respiratório ele é responsável pela troca de gases com o ar atmosférico, né? Vale lembrar que nós somos seres dependentes de oxigênio, né? Então nós precisamos de oxigênio para nos manter vivos, né? Com base nesse oxigênio que está sendo inspirado, né, durante o nosso dia a dia, durante as nossas atividades cotidianas, o que a gente aproveitar desse ar inspirado será o oxigênio e o que não for aproveitado será liberado, que é o CO2, né, o dióxido de carbono aí, certo? Bom, o sistema respiratório é dividido da seguinte maneira, em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Vamos falar um pouquinho então sobre as vias aéreas superiores. As vias aéreas superiores, tá? Nós vamos compreender pela cavidade nasal, faringe, orofaringe, laringofaringe, né? E laringofaringe e a própria laringe. Então a nasofaringe é essa região anterior que tem correlação com a cavidade nasal, né? A orofaringe é essa região que tem comunicação por via oral e a cavidade respiratória. E a laringofaringe é a região que compreende a parte final, que tem comunicação tanto com o esôfago quanto com a região da traqueia, né? As vias aéreas também, as vias aéreas inferiores, né? Vale lembrar que essas vias aéreas inferiores, traqueia, brônquio e pulmões, tá? Estão compreendidos a partir até o final daqui, certo? Bom, vamos começar a falar então sobre o vestíbulo nasal. O que é o vestíbulo nasal? Vestíbulo nasal é a entrada do ar, partindo do princípio que o ar ele está entrando apenas por via nasal, né? Esse vestíbulo nasal aí, ele vai ter alguns pelinhos aí, né? Esses pelinhos, no nome científico, né? Não pode mais falar pelinhos, nós vamos falar que são as vibriças. Então, a nossa primeira barreira de proteção que nós temos no nosso sistema respiratório. Esse ar ele tem que entrar limpo no nosso sistema respiratório, tá? Bom, a cavidade nasal, quando a gente olha ela aqui de uma forma ampla, né, nós vamos ter umas espécies de escavações dentro do nosso conduto nasal aí, né? Esse orifício que vai ter aí por uma entrada na cavidade nasal, ele vai ser chamado de narina e vai terminar pela coana, que é o orifício final daquele indivíduo ali, né? Então todos nós temos uma narina no qual o ar vai entrar e vai sair por uma coana, que é a saída ali. Então a cavidade nasal, ela é dividida por um septo nasal, né, que vai estar dividindo isso daí. Esse septo nasal, ele é parte de osso, parte de uma fibrocartilagem. Então ele vai ter um pedacinho de cartilagem ali, que vai ser dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na tela aqui. A cavidade nasal, quando a gente divide ela aqui, né, a gente tiver uma imagem de frente, né, se você observar, ela vai ser dividida pelo septo nasal aqui, certo? Então nós temos uma cavidade nasal do lado de cá, outra cavidade nasal do lado de cá, certo? Então olha só, a gente tem aqui o septo nasal, ele é parte de osso e parte de uma cartilagem. Então esse ar vai entrar como se fosse por um conduto, por um túnel de ar aqui, chegando na região da orofaringe. Quando a gente retira essa parede do septo nasal aqui, nós vamos encontrar algumas estruturas, algumas escavações aí que vão melhorar a umidificação do ar ali, né? Então, observando o desenho aqui, ó, né? A gente tem uma cavidade, uma parede, um túnel,
todo. Então a gente tem o teto da cavidade nasal, o assoalho dessa cavidade nasal e a entrada do ar e a saída do ar. Bom, quando a gente olha o nariz interno, eu posso observar que essas conchas nasais e esses meatos nasais que estão sendo exemplificados aí no nosso desenho, né, esses meatos e essas conchas nasais, eles vão ter a importância de manter ali esse ar por mais tempo dentro dessa cavidade nasal, umidificando e aquecendo. Vocês já repararam que quando a gente está em ambiente muito seco, a gente tem uma certa dificuldade para respirar, né? A gente começa a ter, o ar está muito rarefeito, está tendo dificuldade de melhorar a oxigenação, né? Por quê? Não está tendo umidificação suficiente. E para o ar ele fazer acontecer o processo da hematose, que é o processo das trocas gasosas, você precisa dele ser bem umidificado aí. Bom, é interessante falar que aquelas estruturas, né, que a gente falou aqui, essas cavidades que a gente tem dentro da nossa narina, né, isso daqui, ela é uma paredinha, é um telhadinho que está sendo formado ali. Então, ele tem um pequeno estreitamento no qual vai dificultar a passagem de qualquer partícula que seja maior do que aquele orifício ali, tá? Bom, quando o ar ele transmite, ele acabou de passar pela nasofaringe, pela cavidade nasal, ele vai chegar na primeira porção que é a faringe, né? Então ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, né? Essas três porções elas são bem divididas, a cavidade nasal, a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Então o ar ele está entrando pela cavidade nasal, passando pela coana, chegando na nasofaringe, onde eu tenho as amígdalas, né, que no termo anatômico é chamado de tonsilas faríngeas e tonsilas palatinas. Bom, a partir desse momento ele vai descer pelo conduto da orofaringe e laringofaringe. Bom, na região da laringe é onde nós temos as presenças de algumas estruturas cartilaginosas. Então eu tenho a presença daquele osso que tem na região do pescoço, né, a cartilagem epiglote, a cartilagem tireoide, né, que são cartilagens. Toda vez que nós falarmos de uma cartilagem, nós podemos entender que cartilagem não é flexível, ela tem uma certa rigidez. Isso, por um lado, é bom porque dá maior estabilidade, porém dificulta a passagem de alguns alimentos. Então, lembrando aqui um pouquinho, né, a gente não tem muito espaço para poder passar algum objeto juntamente, o ar com o bolo alimentar ali, né? Bom, nessa região da cartilagem, da cartilagem tireoide, da cartilagem cricoide, né, ela tem uma membrana atrás que vai ter comunicação com o esôfago. Então, o objetivo disso daí é que na hora que você faça o momento de engolir, ele vai diretamente para o esôfago e não para a região da traqueia, certo? Vamos falar um pouquinho então sobre as funções da laringe. Ela vai atuar como passagem de ar durante a respiração, vai produzir som, no caso a voz, né? Por isso aí a gente tem um grande amplificador aí na nossa garganta, né? E vai proteger para que objetos, né, ou corpos estranhos não entrem nas vias respiratórias como a traqueia, certo? A partir do momento que quando entra pela traqueia, você vai ter uma grande complicação respiratória ali, certo? Então vamos observar esse slidezinho aqui, ó. Então olha só, se a gente observar numa vista, num corte sagital, quando a gente olha aqui, o ar ele tem que passar por aqui, ele vai passar pela cartilagem epiglote, como a gente mostrou no slide anterior, vai descer por toda ela, né? E aqui eu tenho a presença das pregas vocais. Essas pregas vocais é na qual vai estar emitindo o som, certo? Essas pregas vocais elas vão vibrando durante a passagem do ar, certo? Então o ar ele entra e vai passando, entrando e saindo por esse mesmo percurso da traqueia, certo? Da laringe, perdão. E então as pregas vocais elas são estreitas, elas não tem muita passagem para muita coisa, né? Então a gente olha isso daqui, o lúmen, né, o canal no qual vai passar esse ar é aproximadamente aí 1 centímetro de raio, né? Então é bem pequenininho mesmo. E a traqueia, né, ela tem aproximadamente de 10 até 12 centímetros e meio, variando de indivíduo para indivíduo, né? Tem comunicação com a laringe e é dividida em 2 brônquios, os brônquios principais, direito e esquerdo, né?
Bom, quando a gente olha nesse slide aqui, então vamos, né, dar continuidade à passagem do ar. Quando a gente olha a passagem do ar, ela está passando por trás, vamos mostrar na vista anterior, né, então essa cartilagem é que o homem tem mais avantajada aqui na região do pescoço, que a gente fala que é o pomo de Adão, né? E logo abaixo eu começo a traqueia propriamente dito. Bom, quando a gente olha na vista posterior, eu vou perceber aqui, ó, que eu tenho um músculo chamado de músculo membranoso. Esse músculo membranoso, ele vai evitar que esses anéis acabem fechando ali. Então ele vai permanecer sempre ali em contração, né? Vai manter ele sempre aberto. Então o ar, ele vai descer por aqui e vai passar de um lado a outro, né? Esse é o processo que vai acontecer normalmente. Então o objetivo da traqueia, passagem do ar, certo? Vamos lá. Então nós temos 20 anéis cartilaginosos aí, que eles têm cartilagem na frente e atrás só tem um tecido membranoso, um tecido muscular. Então, cartilagem na frente é mais rígido. Atrás, ele tende a ser mais molinho, porque é músculo, né? A partir desse momento, ele vai descer para os brônquios, né? Os brônquios vão direcionar para os pulmões para que ocorra a hematose, que é a troca gasosa de um ar não próprio para a respiração, né? No caso, o ar atmosférico, que a gente está com a concentração de outros tipos de gases, e no ar, nós vamos aproveitar aquele oxigênio e liberar através da respiração, da expiração, os demais gases, né? No caso, tudo que não for aproveitado aí, né? Então, o nitrogênio não vai ser aproveitado, né? O gás carbônico, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então aqui, ó. O que acontece, né? O que é uma obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, né? Os corpos estranhos, né? Tudo que não tiver correlação com o sistema respiratório e for parar na região da traqueia é classificado como um corpo estranho. Então, a partir do momento que entre um corpo estranho na região da traqueia, né? O fluxo de ar, ele será cortado nesse momento. Então, dificultará a passagem do ar para que ele desça, né? O alimento ele entrou por uma situação, no caso, quando ele vai para o esôfago ou quando ele vai para a traqueia, se for para o esôfago, for maior do que a capacidade que o esôfago tem para dilatar, ele vai obstruir o fluxo de ar da traqueia. Se for uma obstrução por um corpo estranho que foi diretamente para a traqueia, ele vai ficar obstruído naquela parte traqueal, aquela parte onde está a cartilagem. Bom, normalmente a obstrução por corpos estranhos, elas são por alimentos, né? Então alimentos às vezes mal cozidos, né? De característica mais espessa, mais dura, né? Então ele vai parar nas vias aéreas superiores ali. Bom, o que acontece quando a gente tem uma obstrução desse tipo de objeto, como eu falei anteriormente, é a ausência da passagem de ar. Então é muito comum, né, a pessoa, quando ela tem uma crise por obstrução de algum corpo estranho, ela falta o ar e tende a entrar em desespero, né, porque não entra o ar e não tem como ela tentar desobstruir. Então a reação imediata ela fica com dificuldade, tentando movimentar a musculatura do pescoço para auxiliar no processo de deglutição. Se for na região do esôfago, mais simples, que ele vai descer para o esôfago, vai acontecer o processo digestivo todo, né, e resolveu-se o problema. O problema todo é quando ele não vai diretamente para o esôfago, ele permanece nas vias aéreas inferiores, certo? Vamos ver aqui então. Nós temos dois tipos. Eu tenho uma obstrução parcial e outra chamada de obstrução total. Na obstrução ligeira, né, chamaram também de parcial, ainda passa um pouquinho de ar. Então a vítima, no momento de tentativa de sobrevivência, ela vai tentar tossir, vai tentar falar, tentar fazer algum tipo de ruído para tentar livrar daquele corpo estranho que está ali na via aérea inferior, né? Então ela tenta ainda fazer com que a tosse expulse aquele objeto, aquele corpo estranho que está ali na região, né? O problema todo é que às vezes falta ar para aquele indivíduo, né? Muitas das vezes, né, até é engraçado comentar esses fatos
Porque acontece no nosso dia a dia, né? A nossa vida é muito corrida, então às vezes nós não temos tempo de fazer o processo digestivo direito, fazer as 20 mastigações, como preconizam os nutricionistas, os endocrinologistas, fazer a mastigação de forma correta, né? Até mesmo para facilitar o processo digestivo. E nesse momento aí, com essa vida agitada, conturbada que nós temos hoje, essa vida moderna, né? Acaba que o alimento ele não é triturado de forma correta pelos dentes. E engolimos, né, esse objeto de qualquer maneira. Às vezes partículas, às vezes um pedaço grande demais, né? Durante o momento de deslocamento do processo digestivo, como a gente viu no slide, né, ao engolir o bolo alimentar, ele tem que empurrar o músculo membranáceo da traqueia e vai passar pelo esôfago normalmente. Muitas vezes pedaço que foi triturado de forma incorreta, ele está sendo maior do que a capacidade que o músculo tem de empurrar aquela traqueia, né, aquele músculo membranáceo ali. E isso vai fazer com que ele fique preso no meio do caminho. Então seria a dificuldade parcial, né? É muito comum isso daí, né? Porém, nós temos uma condição mais crítica, que é a obstrução total. A obstrução total, né? Dá uma olhada aqui, por favor. Na obstrução total, já não existe a passagem de ar da vítima. Ela não fala, ela não tosse, ela não emite ruído respiratório, ou seja, ela não respira. Normalmente essa pessoa ela começa a entrar em desespero, né? Por grande aflição, ansiedade, né? Ela começa a entrar em pânico do que está acontecendo ali, por que não está entrando ar naquele momento, né? Então a pessoa começa a entrar em pânico ali e se não prestar um socorro, a ausência de ar, né, vai comprometer todo o sistema vital. Então a falência de coração, falência do cérebro, né, e a pessoa vem a óbito em pouco tempo com a ausência de oxigênio. Primeiramente vai faltar o ar, ela vai entrar e vai desmaiar. Quando ela desmaiar, além de a probabilidade de ter um traumatismo crânioencefálico com a queda, né, ela pode vir ainda a ter outras complicações com essa obstrução e vir a óbito por isquemia cerebral mesmo. Tá? Bom, no caso, né, das obstruções de corpos estranhos, se a pessoa tiver condições de respirar ainda, você conseguir ainda comunicar, né, tiver podendo ajudá-la, a gente tem algumas situações que vale lembrar aí, né? Então, a primeira delas, né, perguntar tentar ver se a vítima consegue se comunicar, se ela tem uma tosse eficaz, né? Caso ela não tenha uma tosse eficaz, né, nós vamos posicionar atrás dela, né, com as mãos próximas à região do umbigo e o processo chifoide, que a gente fala, né, no termo leigo, né, eu sei que vocês aí, meus queridos amigos, já sabem que né, pelas aulas de anatomia que vocês já têm estudado, né, que a região que a gente fala que é o plexo, né, fazer a força no plexo, né, ela no termo da anatomia a gente já falou sobre isso, que não podemos falar essa palavra, né, é processo chifoide, não é isso? Eu tenho certeza que você aí já está estudando já esses termos anatômicos aí que a gente já tem abordado nas últimas aulas, né? Então, no processo chifoide, né, nós vamos fazer uma compressão forte, né, com a mão fechada, né? Isso aí vai fazer que essas compressões excessivas, né, aumente a pressão intraabdominal e intratorácica, fazendo com que você expulse aquele corpo estranho, né, da via aérea inferior, perdão. Tá? A autodesobstrução, né, é uma técnica que normalmente a pessoa ela tem uma certa dificuldade, então normalmente a pessoa apoia sobre o encosto de uma cadeira, né, e projeta-se o corpo totalmente para frente, né, para que esse trauma direto na região do estômago, né, ele aumente a pressão na região do diafragma, próximo ao processo tifoide, ele aumente a pressão ali e faça com que tenha a expulsão daquele corpo estranho. Certo? Bom, como que acontece, né, essa desobstrução? No caso de um socorrista, né, você prestar um socorro para aquele indivíduo de forma imediata. Então você está ali passeando na sua região, né, na sua vizinhança, e aí uma pessoa tende a engasgar, né? Você vai se posicionar atrás daquele indivíduo,
né, com o punho fechado para dentro, certo? Vai colocar abaixo do processo xifoide, que se botar em cima vai ser osso, você não vai conseguir fazer com que aumente a pressão, tá? E vai apertar de forma abrupta, vai fazer várias compressões. Então, realmente, você tem que fazer força para que aumente a pressão. Você não pode fazer carinho. Então, você vai apertar de forma abrupta, tá? Para que expulse aquele corpo estranho ali. Certo? Bom, esse nome dessa manobra é chamada de manobra de Heilig, né? É muito comum, muito utilizada em várias situações aí. Bom, no caso, né, a pessoa ainda está consciente, você ainda consegue fazer a manobra de Heilig. E se a pessoa já estiver desmaiado, né, nós vamos colocar o indivíduo deitado, né, com a barriga para cima, né, vou posicionar as duas mãos sobrepostas, dessa maneira, certo? Vou colocar sobreposta, dessa maneira, e com a minha mão, né, com essa região da mão aqui, eu vou fazer uma pressão com o corpo, tá? O que é mais fácil, eu utilizar do meu corpo ou usar os meus braços para fadigar, né? Vou ficar cansado, então eu vou utilizar do meu corpo para projetar aquele corpo estranho ali, tá? Então, é dessa maneira que nós vamos fazer, correto? Vamos lá então. Bom, a obstrução em bebês, né, é muito comum também, principalmente na fase que ele começa a querer explorar o mundo, né? Então, tudo que ele pega, ele tem a oralidade extremamente aguçada. Então, tudo que ele pega, ele quer botar na boquinha, ele quer perceber, é a hora que ele está descobrindo os sabores, né, está descobrindo as coisas. Então, o que acontece? Normalmente, criança, ela tem mania, né, tem o hábito de colocar vários objetos, vários corpos estranhos em cavidade nasal, né, em cavidade oral, né, e o problema todo que, como é muito pequenininho os objetos que eles colocam, normalmente eles engolem, né, e acaba indo nas vias aéreas inferiores. Bom, o problema todo, quando é com a criança, muitas vezes a gente não tem como saber se for nas vias aéreas superiores, então é muito comum de encontrar feijão na cavidade nasal, próximo às conchas nasais, os meatos, né, que eles colocam dentro da cavidade nasal, e você vai percebendo isso pela dificuldade da respiração, né? Então você vê que ele começa a utilizar maior uma respiração oral do que nasal, né? Partindo do princípio que ele não tem um desvio de septo, que é comum também, um adenoide aumentado ali, né? O aumento daquela adenoide ele pode vir a comprometer o sistema respiratório ali. Então, tem que tomar um certo cuidado, observar esses fatores e ver se não tem obstrução ali de corpo estranho ali naquela região. Quando você tem a obstrução de um corpo estranho na via aérea superior, região nasal, é muito comum começar a reação inflamatória, né? Então, aquele alimento começa a degradar, aquele feijãozinho, como eu exemplifiquei, ele começa a degradar e começa a gerar bactéria, então vai começar uma reação inflamatória naquele local. Então, é comum ter edema, muita coriza, né? Começar, em alguns casos, até começar a sair pus, né? E começar a machucar a mucosa nasal ali. Bom, caso esse corpo estranho ele vá parar nas vias aéreas inferiores, lembrando, na nossa aula, no início da aula, eu falei a divisão, vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Vias aéreas inferiores, tá traqueia para baixo, correto? Bom, quando nós chegamos nas vias aéreas inferiores, se obstruir o lúmen, a passagem do ar, a traqueia, que é muito comum com tampinhas, né, de garrafa, moedas, né, botões, isso acaba, é bem característico de obstrução das vias aéreas. Consequentemente, a criança vai entrar em uma síncope e irá desmaiar. Primeiro, nós colocamos ela em decúbito ventral, e desse decúbito ventral, de barriga para baixo, eu vou fazer com que exprima, né, a região posterior, tentando expulsar, vai mais favorecendo a gravidade, né? Então, eu vou empurrar na região das costas, lembrando com a fragilidade dos ossos,
para não gerar pressão na região da coluna, né? Caso eu não consiga, eu vou virar o decúbito dorsal, perdão, tá? E vou fazer a compressão das vias aéreas na região do processo tifoide. Lembrando que a força que eu vou fazer agora não é mais com as duas mãos, né? Eu vou fazer com a ponta dos dedos, então vou pressionar com a ponta dos dedos, né? Bem embaixo do processo tifoide, certo? Bom, e no caso do adulto, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, nós já abordamos isso em outras aulas, né? Que é o socorro imediato, que é a parada cardiorrespiratória, né? Ele está desmaiado, você pegou, observou aquele indivíduo ali, não está respirando, meu amigo, está na hora de você entrar em prática com suas técnicas de socorrista, né? Então a primeira coisa aí que nós vamos fazer, identificação dos sinais, ver, ouvir e sentir. Então o que nós vamos observar aqui? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, tenho que agir rápido, né? Eu vou verificar se tem algum objeto obstruindo a cavidade oral daquele indivíduo, né? Que é mais fácil de eu retirar com a mão do que ficar tentando fazer uma manobra de Heimlich para tentar expulsá-lo, né? Vou afrouxar a roupa daquele indivíduo para melhorar a oxigenação, melhorar a expansão diafragmática, né? Automaticamente eu vou começar um processo de respiração boca a boca, desde que não tenha a obstrução. Se você já retirou aquele objeto, não adianta mandar fazer uma respiração, uma ressuscitação cardiopulmonar, se não estiver, se tiver com algum objeto obstruindo aquela via aérea superior, tá? Manter a vítima aquecida, isso é importante, né? Melhora a perfusão sanguínea, tá? Quando você tiver extremamente certeza que a vítima voltou ao normal, você irá removê-la, né? Irá removê-la liga para o SAMU, né, para transferir, leva de carro, mas apenas depois que tiver muita certeza que está tudo sob controle, que não tem problema algum ali, tá? O importante, pessoal, é lembrar que no caso de um socorrista, ele tem que agir rápido. O que está em jogo ali é a vida daquele indivíduo, né? Tem que ter decisões rápidas, né? Então, automaticamente, ele já tem que pensar, ele tem que pensar na estratégia. Eu ligo para o telefone enquanto alguém está fazendo a ressuscitação, né? Enquanto alguém está fazendo alguma manobra, algum procedimento. Isso é importante, você tem que agir rápido para que não aconteça nada de mais grave com aquele indivíduo. Então, a tomada de decisão ela tem que ser rápida, certo? Bom, isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Espero que tenham estudado, espero que tenham gostado. Pratiquem as manobras, certo? Essas manobras são muito importantes. Tentem, não fiquem apenas em teoria, façam as práticas, né? Testem, façam a avaliação do indivíduo, simulem, façam simulações. Isso é importante, essas técnicas, não adianta aprender aqui agora na teoria se você não executar essa prática. Então eu preciso que você execute essa prática aí, que seja bem eficaz, ok? Um forte abraço e muito obrigado.